E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos corrigir a atividade online revisional que foi passada aí para vocês através do link, beleza? Eu selecionei aqui as questões que foram mais incorretas, que os alunos acabaram errando mais, tá certo? Para corrigi-las junto com vocês. Bora lá! Questão 3 fala: o utilitarismo é uma teoria moral que procura oferecer uma forma de diferenciar ações corretas e incorretas. Qual das alternativas abaixo define melhor o princípio básico do utilitarismo? No caso, seria a segunda alternativa. Uma ação moralmente correta é aquela que produz um maior saldo positivo de prazer ou bem-estar para todos os afetados pela ação, considerados imparcialmente, ou seja, sem levar em consideração as suas vontades individuais. Já outra questão que vocês erraram bastante foi a questão 5. O contratualismo é uma escola de pensamento a partir da qual várias interpretações sobre a natureza humana e o surgimento das sociedades civis foram concebidas. Para os contratualistas, o ser humano vivia em um estado de natureza anterior às organizações sociais políticas que temos hoje. Então teríamos de um lado o homem natural e o homem social. O homem natural estaria ligado às suas necessidades básicas, vivendo quase que de maneira instintivamente animalesca, enquanto que o homem social ele vai se colocar lá, vai se dobrar às vontades, às leis, às imposições do Estado em troca da manutenção de sua segurança, de sua sobrevivência. Outra questão que vocês acabaram às vezes deixando ela incompleta foi a questão 8. Então eu acabei reunindo aí as principais informações que seriam necessárias para responder ela corretamente. Questão 8. O ponto básico da filosofia hegeliana diz respeito justamente a esse movimento da realidade. A realidade, enquanto espírito, possui uma vida própria, um movimento dialético. O que seria a dialética segundo Hegel? Bem, galera, a dialética, segundo Hegel, não é um método para a produção de conhecimento ou uma forma de produzir saberes sobre a realidade, mas sim, Hegel entende que a própria realidade tem um movimento próprio, que é a ideia do espírito absoluto. Por isso, para compreender a realidade, o pensamento também deve seguir esse processo dialético. Na prática, essa dialética, como se fala, é uma conjunção, interrelações de oposições que produzem novos entendimentos e saberes. O movimento característico dessa estrutura dialética seria uma tríade, ou seja, 3 pontos que acabam se conjecturando e se repetindo ao longo dos anos, ao longo do tempo, garantindo assim a evolução e o desenvolvimento da realidade. Esses pontos seriam a tese, a antítese e a síntese. A tese seria a afirmação, aquilo que já está proposto. A antítese seria a negação ou a contradição daquela realidade. E a terceira seria a síntese, o que surge de novo dessa contraposição da tese e da antítese. Ainda é importante, galera, lembrar, e eu gostei muito que muitos de vocês lembraram disso daí, que Hegel concebe esse movimento dialético como se fosse uma espiral, ou seja, um movimento circular que não se fecha em si mesmo, mas que tem uma continuidade, ganha um nível de profundidade a cada momento que ocorre a síntese, garantindo assim um caráter mais avançado, mais profundo, mais intelectualmente desenvolvido. Questão 9. Meu método dialético, por seu fundamento, difere do método hegeliano, sendo a ele inteiramente oposto. Em Hegel, a dialética está de cabeça para baixo. É necessário pô-lo de cabeça para cima, a fim de descobrir a substância racional dentro do invólucro místico. De acordo com a concepção de Marx e Hegel sobre a dialética, assinale a alternativa correta. No caso, a única correta aí seria a segunda alternativa. Na dialética de Marx é utilizado o conceito de materialismo histórico, que leva em consideração lá a participação do homem e dos meios de produção que se seguem ao longo das eras, e a sua participação direta no desenvolvimento do conhecimento, da mentalidade e da forma de se pensar.
E uma última questão aí que eu senti que muitos responderam de maneira superficial foi a questão 10. Quando falamos em Super-Homem, logo nos vem à memória o personagem do desenho animado. Mas para Nietzsche, o Super-Homem é a superação do homem atual. Explique de que forma esse processo ocorre. Bem, galera, o Ubermensch, ou o homem senhor de si, ou o homem, ou além-homem, o homem-potência, é o que Nietzsche acaba criando aí sobre essa ideia de super-homem. É aquele capaz de assumir os riscos por fugir de toda a estrutura que já está entrelaçada a ele. A religiosidade, a mentalidade, a postura, a forma de pensar, os valores que são impostos a ele, a moral que já é imposta a ele. Então esse super-homem ele vai além, ele quebra essas fronteiras, garantindo assim a negação do que Nietzsche chama de moral do escravo, aquele benevolente, aquele que sempre é cabisbaixo, sempre é obediente. Na prática, o super-homem ele acaba atingindo a moral do senhor, ou seja, ele se torna a vontade de potência, nas palavras de Nietzsche, que significa literalmente ele romper as ideias de que, se eu fizer algo errado, eu vou ser castigado. Não, eu vou fazer algo errado porque eu quero fazer esse algo errado. Se você fizer isso, você vai ser castigado. Não, ele simplesmente se desamarra dessas noções que são impostas pela sociedade, pela religiosidade, principalmente pela religiosidade cristã. Então toda essa moralidade do escravo acaba sendo deixada de lado e ele acaba transvalorando os valores, alcançando novas noções do que seriam esses valores morais e garantindo assim uma vida muito mais honesta consigo mesmo, sem se prender à vergonha, sem se prender ao medo do castigo, ao medo da punição. Então é isso, galerinha. Gostaria de agradecer o trabalho que vocês fizeram aí em responder as atividades com empenho, tá certo? Também gostaria de lembrar vocês que é tempo de revisar e correr atrás de todas as atividades e leituras atrasadas, tá certo? Colocando todas as videoaulas em dia. Isso porque nos próximos dias nós teremos grandes novidades que vão alterar bastante e facilitar ainda mais o nosso trabalho, beleza? Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço e até mais.